Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o pastor Daniel Carneiro, pastor da Igreja Presbiteriana em Jaboatão. E eu quero conversar com você hoje sobre uma prática que é muito comum nas igrejas evangélicas hoje, que é o sistema de apelo. Certamente você já viu isso, né? Você está na igreja e quando termina a pregação, o pregador faz um apelo para quem quiser aceitar Jesus, levante a mão. E depois a pessoa que levantou a mão é convidada para vir à frente, onde o pastor vai fazer uma oração por aquela pessoa que levantou a mão. O sistema de apelo é um método pragmático, né? Porque a ideia de quem faz apelo é o seguinte: está produzindo resultado, está dando resultado. Pessoas têm levantado a mão, pessoas têm vindo à frente da igreja. Então, se está dando resultado, vamos fazer. É assim que pensa o pragmático. O pragmático não pensa assim: isso é bíblico, isso tem base bíblica, tem apoio bíblico. O pragmático não pensa assim. O pragmático pensa assim: está dando resultado, está trazendo pessoas para a igreja, então está certo. E pensa mais assim: é uma questão, é um assunto que todo mundo faz. Para onde você vai, você vê pessoas fazendo apelo. Então, se todo mundo está fazendo e está dando certo, então eu também vou fazer. Como nós, que somos de linha reformada, aderimos ao princípio regulador do culto, é o princípio que diz que só podemos praticar no culto aquilo que tem respaldo bíblico, aquilo que tem um mandamento ou um exemplo bíblico. E como nós não vemos respaldo bíblico para isso, então nós não fazemos apelo no culto, tá? Eu quero mostrar assim algumas razões porque nós não fazemos apelo no culto. A primeira razão é exatamente porque nós não encontramos nenhum mandamento na Bíblia para se fazer apelo, nós não encontramos nenhum exemplo sobre isso. Nós não vemos os profetas pregando, Jesus, os apóstolos, e ao final da pregação nós não vemos esses homens de Deus apelando às multidões para que levantem as mãos e venham à frente receber uma oração. Nós não vemos isso na Bíblia. E um detalhe: a igreja cristã desconheceu esse método por mais de 1800 anos, ou seja, por cerca de 19 séculos. Ou seja, a igreja ao longo de 19 séculos sempre cresceu, sempre recebeu novos pecadores em seu meio, sem nunca ter utilizado esse sistema de apelo, né? E somente no século XIX é que surgiu o sistema de apelo, e surgiu com um advogado americano chamado Charles Finney. Charles Finney era um advogado semi-pelagiano, arminiano, que acreditava no livre-arbítrio do homem, que acreditava que o homem por si só tinha a capacidade de aceitar o evangelho, e então ele criou o sistema de apelo. Ele criou, na sua igreja ele colocou à frente do templo, né, colocou o chamado Banco dos Aflitos, ou Banco dos Desesperados, e ele chamava as pessoas a virem à frente para aquele banco. E então a partir daí surgiu o sistema de apelo, de se convidar pessoas para virem à frente da igreja. É importante a gente dizer que para esses apeladores, se a gente não faz o apelo, o evangelho não foi completamente pregado. O evangelho só é completamente pregado quando a gente faz apelo. E nós queremos informar que o evangelho não é menos pregado se a gente não faz apelo. Porque, afinal de contas, a igreja pregou o evangelho durante 19 séculos sem usar esse método. E ela pregou o evangelho puro, verdadeiro, e pecadores se converteram de fato a Cristo. A gente não vê durante 19 séculos a igreja apelando para que pecadores venham à frente. Porque o apelo que a igreja sempre fez ao longo dos séculos é algo inserido na pregação. Então, a própria pregação é um apelo, sem que, então, você, ao terminar a pregação, faça um apelo à parte, como se ele fosse um apêndice ao sermão, à pregação. Então, nós, quando pregamos, já durante o sermão, nós desafiamos os pecadores a confessar seus pecados, a se arrepender dos seus pecados e a dedicarem seus corações a Cristo. Isso durante a pregação.
e não um apêndice depois da pregação, como a gente tem visto por aí. Um detalhe, muitas vezes não é nem o próprio pregador quem faz o apelo. Eu já vi isso em algumas igrejas. O pregador termina a mensagem e então o dirigente reassume o púlpito e diz: eu quero convidar aqui o irmão fulano e tal, pode ser um presbítero, um diácono, um dirigente disso ou daquilo, para vir fazer o apelo. Então o irmão vai lá à frente e faz o apelo para que pecadores levantem a mão e venham à frente. Então, para esse pessoal, o apelo é um apêndice à pregação, não faz parte da própria pregação. Então, pelo fato de que a gente não encontra nenhum mandamento na Bíblia para isso, e não encontramos nenhum exemplo, repito, a gente não vê Jesus, nem os apóstolos, nem os profetas fazendo isso, levante a mão, vem aqui à frente. Então, por conta disso, nós também não fazemos apelo. Nós que somos de linha reformada, de tradição reformada, também não fazemos apelo, apesar de que alguns pastores de igrejas presbiterianas fazem isso, mas nós os acusamos de praticar uma coisa que nós não concordamos, que não faz parte da fé reformada. Uma segunda razão porque nós não fazemos apelo e não devemos fazer apelo é que esse sistema, esse método de chamar pecadores à frente, de chamar pecadores a levantar a mão, traz em si a ideia de que o próprio pecador tem o poder de tomar uma decisão ao lado de Cristo. O pecador tem um poder, através do seu livre-arbítrio, de abraçar a fé. Esses irmãos que fazem o apelo esquecem que a Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas de Deus, diz que o homem natural tem seu entendimento cego, né? O diabo, que é o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, e eles não conseguem ver o Evangelho de Jesus, a glória, a beleza do Evangelho de Jesus. E Paulo diz que o homem natural, o homem sem Cristo, está morto nos seus delitos e pecados. Então, o cego não consegue enxergar a luz do Evangelho e o morto também não consegue dar nenhum passo em direção a Jesus. Então, a Bíblia descreve o homem como sendo cego, morto. Logo, um cego e um morto não tem capacidade de tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Então, por conta desse sistema de apelo, é que nós encontramos na igreja muita gente que não se converteu de verdade. Nós temos muitas pseudo-conversões, temos conversões superficiais, onde não há uma profunda convicção de pecado, mas o que a gente encontra? Apenas um concordar com o pregador e vir à frente. Então, vem à frente, aí o fato de que o pecador levanta a mão e vai à frente, já é sinônimo de que a pessoa se converteu. É assim que a gente encontra nessas igrejas. Levantou a mão, veio à frente, então a pessoa se converteu. Aí a pessoa coloca lá, o pastor coloca lá: ontem no nosso culto se converteram 10 pessoas, no nosso culto se converteram 15 pessoas. Quer dizer, eles acham que é sinônimo levantar a mão ou vir à frente com conversão. Então, por conta disso é que nós temos falsas conversões em nossa igreja, conversões superficiais em nossas igrejas. E por conta desse sistema de apelo, a gente percebe que os pregadores, muitos pregadores, com isso, buscam ocupar o lugar do Espírito Santo. Ao organizarem sua campanha evangelística, eles são capazes até de predizer o número de resultados, ou seja, são capazes de predizer quantas pessoas se converteram a Cristo. Por exemplo, eu fui a uma igreja onde estava tendo uma programação evangelística e depois da pregação, o pregador disse: quando eu saí de casa para vir para a igreja, eu profetizei que 10 pessoas, que 10 almas se entregariam a Jesus esta noite. E onde está a primeira? Aí veio a primeira. E ele disse: eu profetizei 10. Aí veio cadê a segunda? Aí veio a segunda. Ele disse: eu profetizei 10. Cadê a terceira? Veio a terceira. Ele continuou: eu profetizei 10. Cadê a quarta? Aí veio a quarta. Eu profetizei 10. Cadê a quinta? A quinta não chegou. E ele: cadê a quinta? Eu profetizei 10. Cadê a quinta? E ficou por mais de meia hora: cadê a quinta? Eu disse: eu profetizei 10. Cadê a quinta? E a quinta não chegou. E então ele ficou decepcionado com Deus. Ele disse: Senhor, eu profetizei 10, mas apenas 4 vieram. Então, são pregadores que querem ocupar o lugar do Espírito Santo, dizendo quantas pessoas vão se converter naquela noite, ou naquela campanha. Nós temos que entender que a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho e deixar o resultado com o Espírito Santo.
É Ele quem converte. Paulo diz que eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Então quem dá o crescimento da igreja é Deus, quem converte os pecadores é Deus. Não sou eu, não é meu método, não é meu sistema de apelo. O Bill Bright definiu a evangelização mais ou menos assim. Evangelizar é você tomar a coragem de falar de Jesus, de anunciar o evangelho de Jesus aos pecadores e deixar o resultado nas mãos de Deus. Quando Deus quiser tocar no coração do pecador, quando Deus quiser convencer o pecador, quando Deus quiser abrir o seu coração, Ele fará. O que você tem que fazer é se colocar nas mãos de Deus como instrumento e pregar fielmente o evangelho, e então o Senhor, no tempo dele, converterá os pecadores. Essa é a nossa obrigação, pregar o evangelho e não converter os pecadores. Nós não temos a capacidade de ir ao coração do pecador e transformar o coração dele. Veja, no dia de Pentecostes, enquanto Pedro pregava o evangelho, os ouvintes foram tocados por Deus. Eles ficaram debaixo de convicção de pecados e então eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: senhores, o que faremos? E então Pedro disse: arrependam-se, convertam-se e para que sejam apagados os seus pecados. Note que Pedro não estava fazendo apelo. Pedro estava pregando o evangelho, Pedro estava anunciando o evangelho. E os pecadores é que interromperam a pregação de Pedro, perguntando o que eles deveriam fazer. Eu tive uma experiência assim. Eu fui pastor numa igreja presbiteriana e durante o meu sermão, eu certamente não lembro qual foi o tema do meu sermão, mas eu me lembro bem o que aconteceu. Enquanto eu pregava assim com muita veemência, lá atrás, no último banco, um rapaz que nos visitava levantou a mão e disse: pastor, eu creio, eu quero me converter, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aí um diácono que estava em pé à porta foi lá, conversou com ele e disse: quando terminar o culto, você fala com o pastor, ok? Ok. Aí quando terminou o culto, ele veio, conversou comigo, disse que a mensagem tocou no coração dele, ele queria entregar a sua vida a Jesus. E ele de fato o fez, até hoje. Ele está firme até hoje. Isso já faz cerca de 20 anos. Até hoje ele permanece firme na igreja. Ele, de 2 anos para cá, ele entrou no seminário, não no seminário da IPB, ele é membro da IPB, mas ele não está estudando no seminário da IPB, ele estuda num outro seminário, é a palavra de Deus. Então, nós não fazemos apelo, em segundo lugar, porque nós não cremos que o pecador tenha a capacidade de aceitar a Cristo. O pecador é cego, o pecador é morto em seus delitos e pecados, ele não tem a capacidade de aceitar Cristo. Ele só o fará se o Espírito Santo tocar no coração dele. Uma terceira razão por que nós não fazemos apelo o segundo ponto que nós abordamos em nosso vídeo é que o método de apelo traz a ideia de que os pecadores têm o poder de se converter a Cristo. Então, nós não cremos que o pecador tem poder de se converter a Cristo, então nós não fazemos apelo. A terceira razão por que nós não fazemos apelo é porque nós realmente não cremos que o pecador pode realmente se decidir por Cristo. Nós não cremos, sob hipótese alguma, nisso. Quando o pecador se converte a Cristo é porque houve uma operação da graça de Deus no coração dele, abrindo seu coração, iluminando seu entendimento, renovando sua vontade, transformando seu coração. Então houve uma ação do Espírito atuando na vida daquele pecador para que ele pudesse se entregar a Jesus Cristo. Então, quando o pecador toma uma decisão ao lado de Cristo, quando ele vem a Cristo, é porque houve uma ação prévia de Deus na vida dele. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, quando o pecador vai a Cristo, não é porque ele teve capacidade de ir a Cristo, mas é porque o Pai o conduziu a Cristo. Então, repito, Jesus disse: ninguém, nenhum pecador tem capacidade de ir a Cristo se o Pai que enviou Cristo não levar esse pecador até Cristo. O método do apelo não leva em consideração a doutrina bíblica da depravação total. Essa doutrina ensina que o homem está morto, está cego, está escravizado ao pecado e ao diabo. Essa é a condição do homem. Essa é a condição do homem natural. Então, dizer que ele é totalmente depravado significa dizer que o pecado atingiu sua mente, atingiu
suas emoções e atingiu sua vontade. Então, a forma do homem pensar está corrompida pelo pecado, as emoções do homem estão corrompidas pelo pecado e a vontade do homem está corrompida pelo pecado. Isso é depravação total, ou seja, não existe parte nenhuma no homem, do seu corpo e da sua alma, que não tenha sido afetada pelo pecado. O homem todo foi afetado pelo pecado, só que não há parte sã nenhuma nele. Então, consequentemente, o homem não tem nenhuma capacidade de aceitar a Jesus Cristo como o Senhor dele. Então, uma vez que a Bíblia descreve o homem como um morto, perguntamos, como pode um morto decidir-se pela vida? A Bíblia também descreve o homem como um cego, e então perguntamos, como pode um cego decidir-se pela luz? A Bíblia também descreve o homem como escravo, e perguntamos, como pode um escravo decidir-se pela liberdade? A obra da salvação é inteiramente de Deus, ficando o homem totalmente passivo, dependendo do que Deus possa fazer em favor dele. Então, se Deus não tiver misericórdia do pecador, se Deus não derramar sobre ele a sua graça, o pecador jamais virá a Cristo. Mas ele continuará caminhando nos seus pecados, caminhando segundo sua vontade, ele vai continuar caminhando segundo as paixões de sua natureza pecaminosa e segundo a orientação do Deus deste século, do príncipe da potestade do ar. Quando o pecador tem sua vida transformada e serve a Cristo, é porque Deus foi misericordioso com ele e transformou a vida dele, porque ele não tinha nenhuma capacidade de vir a Cristo por ele mesmo, sob hipótese alguma. Então, caros irmãos, só Deus tem o poder de chamar uma pessoa para si mesmo interiormente. Então, somente Deus tem acesso ao coração do pecador e então pode chamar o pecador a Cristo. Nós devemos ser cautelosos ao admitirmos uma pessoa na igreja, isto é, não devemos aceitar pessoas na igreja enquanto elas não demonstrarem evidência satisfatória de uma mudança de coração. Esta mudança é vista nos frutos produzidos pela pessoa. Então é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Então é pelos frutos, pelas ações que a gente conhece se uma pessoa se converteu de verdade ou não. Então não tenhamos pressa em aceitar na igreja uma pessoa que apenas levantou a mão, ou que veio à frente e repetiu uma oração. Primeiro, a gente não deve nem fazer isso, fazer esse tipo de apelo. Levanta a mão, vem à frente, porque repetimos que isso não é bíblico. Fazer apelo não é bíblico. Então, infelizmente, o sistema do apelo está trazendo para a igreja pessoas que nunca se converteram de verdade. Eu quero concluir esse nosso vídeo só repetindo os pontos para deixar bem claros em nossa mente porque nós não fazemos apelo. Primeira razão por que nós não fazemos apelo é porque nós não encontramos nenhum mandamento e nenhum exemplo na Bíblia de um profeta, Cristo, os apóstolos ou quem quer que seja fazendo isso, pedindo para que pessoas no meio da multidão levantem a mão para aceitar Cristo. A segunda razão por que nós não fazemos apelo é que esse método de apelo traz a ideia de que os pecadores têm o poder de autoconversão, têm o poder de autodecisão. Os pecadores têm o poder de aceitar Cristo. Então, como nós não cremos nisso, que o pecador tem o poder de aceitar Cristo, então nós não fazemos apelo. Uma terceira razão por que nós não fazemos apelo, uma terceira e última razão por que nós não fazemos apelo, é porque um pecador realmente jamais toma sua decisão por Cristo, jamais. Né? Se previamente o Espírito Santo não tocar no coração dele, ele jamais tomará uma decisão por Cristo. Portanto, meus irmãos, fica aqui essa minha orientação sobre o sistema de apelo, advertindo vocês contra ele. Não façam isso. Pregue o evangelho puro, genuíno, seja fiel na pregação e deixe o resultado nas mãos de Deus. O apelo deve estar inserido na pregação. Enquanto você prega, você diga, você que é pecador, confesse seus pecados, arrependa-se, acesse sua vida com Deus durante a pregação. E não depois da pregação faz um apelo para que o pecador venha à frente. Então, Deus abençoe cada um de vocês e espero que vocês se firmem nessas verdades da palavra do Senhor. Um grande abraço.